paz, povo lindo de Deus, amém? Glória a Deus. Vocês podem estender as suas mãos para cá, interceder pela minha vida neste momento, e nós vamos orar antes de entrar na palavra, amém? Senhor Deus Santo e Soberano, eu coloco, Senhor, a minha vida nas Tuas mãos, para que o Senhor venha falar aos nossos corações da maneira que o Senhor quer. Move, Senhor, neste lugar com total liberdade. Oh, Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Que nada impeça, Senhor, a Tua voz de entrar nos nossos corações, nas nossas mentes e de causar o efeito que o Senhor quer em nós. Em nome de Jesus, toma as nossas mentes e os nossos corações cativos a Ti, Senhor, nessa noite. E fala ao nosso coração com poder e grande glória, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos vindo em uma série tão maravilhosa, que é os zelotes. O zelo, sermos zelosos. O significado de nós zelarmos pelas coisas do reino, pelas coisas de Deus. E nesses dias nós ouvimos o zelo pela palavra, o zelo pelo reino. E hoje eu quero falar com você. O Espírito Santo quer falar conosco sobre os zelos pelas coisas do Espírito. Amém? Antes de iniciar a leitura da palavra, eu gostaria que você refletisse comigo algumas coisas que o Espírito Santo foi movendo em mim. Como o zelo pelas coisas espirituais tem se deteriorado com o passar do tempo. Eu lembro que a minha avó, ela orava mesmo com os joelhos doendo, machucado. Ela orava de joelhos, ela clamava ao Senhor. Ela entendia a importância das coisas espirituais. E tudo que ela falava, ela envolvia o nome de Jesus e as coisas do Senhor. E as gerações foram passando, e as coisas materiais foram se tornando mais importantes. E o nosso ganho foi se tornando mais importante. E o inimigo, ele é sujo, queridos. Porque ele não teve pressa. Ele é ardiloso. Ele veio aos poucos, tirando de nós o desejo de nós mergulharmos no Espírito. O desejo de nós sentirmos e vivermos coisas espirituais. Mostrando para nós que as coisas desse mundo, as coisas materiais, são muito mais reais do que as coisas espirituais. E o Senhor quer acabar com esse dogma, com essa coisa cauterizada nas nossas mentes que o inimigo quis implantar. E dizer: ei filho, ei filha, as minhas coisas são mais reais do que o chão que você pisa. Aleluia! Quem fez a matéria, querido? Quem fez a matéria? Ele. Quem fez você? Ele. Ele é Espírito. Todas as coisas foram criadas através do Espírito. Então a matéria responde ao Espírito. E é sobre isso que nós vamos falar nessa noite, amém? Glória a Deus. Abram suas Bíblias em 1 Coríntios. Primeira Coríntios 2. A partir do versículo 12. Aleluia. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as coisas espirituais. Ora, o homem natural
não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode atendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Aleluia! As coisas espirituais nos são reveladas e ensinadas apenas pelo Espírito de Deus. Nós podemos e devemos buscar conhecimento, estudar, buscar em livros, se atualizar em coisas, mas o que é espiritual, só o Espírito de Deus pode nos revelar. Só Ele pode nos falar. Homem nenhum pode nos mostrar. A palavra diz, um pouco antes, alguns versículos antes, no versículo 9: as coisas que olho viu e ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as coisas que Deus preparou para os que os amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito. O Senhor, Ele nos revela todas as coisas e nos ensina diariamente em todas as coisas através do seu Espírito. Todas as coisas espirituais são discernidas pelo Espírito de Deus, e nós precisamos buscá-lo e nos aprofundar nele, porque o homem natural, ele sempre vai querer gritar dentro de nós, porque o mundo lá fora sempre vai querer nos dizer que nós estamos vivendo um mundo de fantasia, que nós não vivemos um Deus de verdade, que nós não falamos com um Deus de verdade. O mundo lá fora sempre vai nos dizer que quando nós estamos orando, nós estamos falando sozinhos, sempre vai nos dizer que aquilo que você precisa é trabalhar, estudar e buscar as coisas dessa terra, ter dinheiro, ter fama. O mundo lá fora vai gritar isso para você todos os dias, e o nosso homem interno, a nossa alma, vai desejar buscar isso todos os dias. Mas quando nós entendemos do Espírito de Deus, mergulhamos nele, tomamos conhecimento do Espírito Santo, nosso desejo começa a ser a cada vez mais mergulhar nas coisas espirituais, e as coisas materiais dessa terra se tornam pouca coisa perto daquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Amém? Nós vamos ver algumas diferenças entre o homem espiritual e o homem natural. A primeira diferença que eu quero falar com vocês é que o homem espiritual, ele é cheio de fé. Em João, capítulo 4, versículo 24. João 4, 24. Diz assim: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Em verdade. Aleluia. O homem espiritual, ele tem fé, mas o homem natural, ele é inconstante. A nossa fé no Senhor, ela não pode vacilar em momento nenhum. O homem espiritual, ele sabe em quem ele crê. Ele sabe que Deus é real. Ele sabe que Deus existe. Ele tem a certeza, ele tem a convicção de que Jesus veio à terra, passou um tempo como homem nessa terra para sofrer as nossas dores, morreu naquela cruz do Calvário, derramou até a última gota de sangue por amor a Ele. Ele tem absoluta certeza disso. E ele fala com certeza. O homem natural deixa que suas dúvidas tomem conta do seu coração. Ele começa a duvidar se Deus realmente existe, se Deus realmente o ouve, se realmente no meio das adversidades da vida existe um ser supremo. Eu não sei você, mas eu já tive essas dúvidas. Porque quando nós estamos no raso, quando nós não temos o Espírito Santo totalmente dominando os nossos corações,
nós nos deixamos levar pela nossa incredulidade, nós nos tornamos inconstantes. Eu cansei de ver quantas pessoas vêm, se entregam ao Senhor, conhecem ao Senhor, têm experiências com o Senhor, e em algum momento da vida, da adversidade, elas se distanciam. Elas saem. Elas deixam a sua fé. Elas ficam abaláveis. Se distanciam da palavra, esfriam tão facilmente e colocam a culpa nos pastores, na igreja, no irmão que não falou com ela, que não olhou, que olhou feio, numa fofoca, numa intriga. Sempre há uma desculpa para a inconstância dessa pessoa. Mas o homem espiritual, ele tem absoluta certeza em quem ele crê e a quem ele serve. E mesmo que as coisas aconteçam, ele não vira as costas para o seu Deus. Ele não abandona a sua fé. Ele não muda o seu pensamento. Ele continua mergulhando no Espírito. Ele continua sedento pelo Espírito Santo. Ele sabe que mesmo no meio do momento difícil, o Senhor é aquele que muda a circunstância. Aleluia! Que vai ser apenas um período. Mas ele tem a certeza da eternidade. Então ele continua. Quantos são homens e mulheres espirituais aqui nessa noite? Quantas são cheias de fé? Aleluia! Em nome de Jesus. Para que nós continuemos avançando no Senhor. A fé, ela é primordial. Porque a nossa mente, ela busca razões humanas todos os dias. Mas quando nós temos o Espírito Santo de Deus, nós paramos e conversamos com Ele. Nós não damos mais ouvidos a outras coisas. Nós damos ouvidos a Deus. E Ele nos mantém de pé em toda e qualquer situação. Amém? O segundo ponto que eu quero falar com vocês. O homem espiritual leva a sério as coisas espirituais. O homem espiritual, ele não brinca de ser crente. A mulher espiritual, ela não brinca de vir para a igreja. As pessoas espirituais sabem o valor que elas têm e a posição que elas precisam ficar. O homem espiritual, ele leva a sério os dons do Espírito. Ele leva a sério buscar esses dons com zelo, como diz a palavra. Mas o homem natural, ele vai pelo que ele vê. As coisas espirituais para o homem natural são loucura. Quantas vezes nós vemos pessoas fazendo chacota de quem nós somos e dos dons que nós temos? Quantas pessoas, às vezes, vindo na igreja em todos os cultos, ainda não levam a sério as coisas espirituais que o Senhor quer mostrar, quer fazer, quer mover na vida dela. Porque não levam a sério as coisas do Espírito. Nós precisamos entender que nós precisamos levar a sério quem nós somos no Senhor. Porque o inferno leva muito a sério quem eles são e os propósitos deles. Eles não param, eles não cessam. Eles continuam atacando. E quando nós não levamos a sério as coisas espirituais, as coisas que o Senhor quer nos mostrar, as coisas que o Senhor quer fazer através da nossa vida, nós nos tornamos alvos fáceis para o inferno. E é isso que ele precisa. É só disso que ele precisa. Que você não leve a sério as coisas de Deus. Que você leve muito mais a sério as suas amizades, o seu trabalho, as coisas lá de fora, o seu lazer, a sua felicidade, o seu carro, a sua casa. Não que o Senhor não vá dar, amém? Entenda. Mas Ele quer que você leve muito mais a sério as coisas lá de fora do que as coisas aqui de dentro, porque quando o homem e a mulher começam a levar a sério as coisas espirituais, as circunstâncias começam a mudar dentro da casa dela, da casa dele.
a situação começa a mudar na vida dessa pessoa. A mente dela começa a mudar e não há mais lugar para tristeza, para angústia, para ansiedade, porque ela começa a fé, o faz andar em segurança, andar em certeza. E a paz que excede todo entendimento toma conta daquele coração. Então o inimigo já não consegue mais perturbá-lo. E mesmo que tente, o homem e a mulher espiritual sente o ataque e já repreende. Quantos aqui já sentiram uma angústia do nada? Não tem por que sentir. De repente vem aquela angústia no coração, aquela tristeza. O homem e a mulher espiritual entende quando um ataque espiritual está vindo contra a vida dele e contra a vida dela. E ele revida no Espírito Santo de Deus. É um soldado armado em todo o tempo. Nós precisamos ser pessoas espirituais. Nós precisamos entender que nós somos mais do céu do que da terra. Que nós andamos nessa terra assim para levar o céu às pessoas. É esse o nosso propósito aqui. Porque senão nós aceitaríamos Jesus, descíamos as águas e já seríamos levados. Mas não. Nós precisamos nos aprofundar no Espírito, porque nós somos aqueles que somos do reino espiritual, que somos do reino celestial, mas estamos aqui ainda para recrutar pessoas, para salvar vidas. Nós precisamos entender isso. Você veio para Jesus por um motivo. E o Senhor, Ele estava de braços abertos para você. Se você não veio, vai vir hoje, em nome de Jesus. De braços abertos para você, para mudar a sua história, para mudar a sua mente, para mudar a sua família, para mudar a sua vida. E quantos milagres nós vivemos todos os dias e não nos atentamos para eles. Nós levantamos pela manhã, nós respiramos. É um milagre. Obrigada, Senhor. E nós vivemos os milagres do Senhor todos os dias. Como não mergulhar espiritualmente nesse Deus que nos ama tanto, que nos levanta todas as manhãs? Como não nos aprofundar nesse Deus que fez tudo por você e faz tudo por você? Nós precisamos ser seres espirituais, porque é o Espírito Santo que nos faz discernir as coisas, que nos faz ver a diferença entre o natural e o espiritual, quando nós precisamos agir espiritualmente. Eu costumo dizer que é um sinal vermelho do Espírito Santo em coisas racionais. Existem coisas que nós vamos fazer, quem é do Espírito vai entender, que racionalmente, no humano, seria a coisa certa a se fazer. Mas aí vem alguma coisinha e fala assim, não, você não vai. Você não vai para esse lugar, você não vai comprar essa coisa, você não vai fazer isso. E as pessoas em volta nem entendem porque você está relutante em fazer algo que parecia ser tão simples. Mas é só ir, é só fazer, é só pegar o carro e ir. É só pegar o dinheiro e comprar, você tem o dinheiro, mas o Espírito Santo vem e diz assim, não faça, não vai. E quando passa os dias, você fica sabendo, teve um acidente em tal lugar aonde você ia passar. Você vai precisar daquele dinheiro que você ia comprar aquela coisa para comprar outra coisa que era mais necessária. Se você tivesse gastado antes, você ia passar um sufoco. Esse é o Espírito Santo de Deus, queridos. Nós temos que parar de achar que o Espírito Santo de Deus é aquele movimento grande, aquele vento, só aquele mover, só aqui na igreja. O homem espiritual, ele vive no Espírito todos os dias. Ele sabe e toma conselho do Espírito Santo todos os dias. Ele sabe como ele precisa caminhar e que ele precisa obedecer e que ele precisa estar sensível ao Espírito de Deus. Nós precisamos ter essa sensibilidade espiritual. Não há mais tempo de sermos homens naturais.
Não há mais tempo de sermos pessoas naturais. Não dá mais. Os dias estão findando. O inimigo tem se levantado. E se nós não tomamos cuidado, ele nos engana. O pastor dizia aqui no domingo pela manhã que nós devemos nos aprofundar, mergulhar. Porque quando nós estivermos aí fora, andando nessa terra, nós estaremos encharcados do Espírito, banhados no Senhor, cheios da unção de Deus. E aonde nós formos, nós vamos fazer a diferença. Em nome de Jesus. Nós precisamos entender isso. Que o reino celestial, ele existe. O reino espiritual, ele existe. E se você não levar a sério, você é um alvo fácil. Eu sou um alvo fácil. Se nós não levarmos a sério, não tivermos zelo pelas coisas espirituais, pelos dons do Espírito, por aquilo que o Senhor quer fazer no nosso meio, nós deixamos a chama se extinguir. E não é isso que o Senhor quer. O Senhor quer braseiros acesos, chamas vivas, homens e mulheres pegando fogo, incendiando o Mogi das Cruzes, incendiando Suzano, incendiando Poá, Itaquá, Guaianazes, o Brasil, o mundo. É isso que o Senhor quer de nós. Que nós sejamos tão cheios do Espírito, que em qualquer assunto nós consigamos incluir o Espírito Santo de Deus. Entende? Aleluia. Glória a Deus. Terceiro ponto. O homem espiritual sabe que o foco é Jesus. Jesus é o astro. O homem natural, ele quer o foco para si. Por isso que Paulo fala, nós não falamos segundo a sabedoria humana, mas nós falamos segundo a sabedoria do Espírito Santo de Deus. Porque é dele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Não é do homem, não é nossa, é dele. Amém? O homem carnal, ele quer mexer nos teus sentimentos, ele quer mexer na mente, ele pode ser muito eloquente. E quem não for espiritual acaba caindo na onda. Mas o homem espiritual, ele sabe que o foco é levar o Espírito Santo de Deus a todas as pessoas. E sabe, a gente fala tanto assim, porque o homem natural, ele quer status, quer fama, quer dinheiro. Realmente, o homem natural, ele quer, mas nós nos esquecemos que às vezes o homem natural, ele simplesmente se menospreza, se diminui e esquece do poder do Espírito Santo sobre a vida dele. O homem natural, se nós ficarmos na naturalidade humana, olhamos para nós mesmos e dizemos assim, eu não sou capaz, eu não consigo. Quem sou eu, Senhor, para fazer isso? E nós nos focamos tanto nas grandes coisas, né? Nos status, nas coisas grandes que às vezes os homens naturais querem, nas futilidades humanas que os homens naturais querem. E nós nos esquecemos às vezes de tratar nós mesmos quando nos sentimos inferiores, quando sentimos que não somos nada. Deixa eu dizer algo para você, você é do Espírito Santo de Deus, amém? Você vai ser usado pelo Espírito Santo de Deus, amém? Aonde você for, você não vai ter mais medo. Você não vai ter mais medo de abrir sua boca, de orar por alguém, de falar de Jesus, de professar a sua fé, de declarar quem você é. O Senhor me fez lembrar, há uns dias atrás, eu estava orando e falei, Senhor, em nome de Jesus, não deixa nenhuma soberba, não deixa eu mudar não. Às vezes a gente faz essas orações, né? Porque a gente quer que Deus abençoe a vida da gente, amém? Então, Senhor, quando eu for rica, não deixa eu mudar meu coração. Se o Senhor for me usar para fazer grandes coisas, que eu não sou capaz, mas no Senhor eu sou,
que meu coração não mude. E aí o Senhor me fez lembrar, quando eu era jovem, pouco tempo, queridos, quase nada. Pode rir, eu sei. Ontem, e eu era auxiliar da líder de jovens, e eu ia ministrar num culto de jovens. E naquele dia que eu ia ministrar, ia ter um evento, eu fui trabalhar, era um sábado. Eu saí do serviço, eu olhei para fora, e aquela chuva se formando. Eu sem guarda-chuva, sem nada. Falei, Senhor, a gente ora, né? Senhor, segura a chuva aí, Pai. Em nome de Jesus. Mas o Senhor não quis, não. Ele falou, vai chover sim. A gente entende, recebe. E começou a cair um pé d'água enquanto eu estava no ônibus. Para eu descer, a igreja que eu ia ministrar, eu descia do ônibus e tinha um morrão assim. Para eu descer inteira até a igreja. Não dava tempo de eu ir em casa, buscar um guarda-chuva, nem nada. Eu ia descer direto do serviço. E aí eu desci do ônibus debaixo da chuva. Desci o morro inteiro tomando aquele... Nossa, uma chuva muito forte, uma tempestade muito grande. Cheguei na igreja pingando de molhada, né? A líder olhou para mim e falou, você vai ministrar? Eu disse, eu vou. Aí, né? Vou. Fui lá no banheiro, dei uma secadinha assim, a toalhinha e tal. Na hora da palavra eu ministrei, queridos. A palavra toda, passei o culto todo molhada. E eu pisava assim, eu ministrando, o tênis fazia... E o tênis molhado, e foi uma bênção, foi muito bom. E depois ali eu fui embora. E o Senhor falou assim, é aquele coração que eu quero que você tenha. Não importa se você está bem vestido, se você está bem arrumado, se você está com o cabelo feito, se você tem dinheiro para comprar uma roupa, se você tem um bom sapato. Ou se você não tem nada, se você está com um chinelo de dedo, uma bermuda, uma camiseta. Nesse momento você não tem condições. Não importa se você está seco ou se você está molhado. Quem fala é o Espírito Santo. Quem faz é o Espírito Santo. Não importa como você esteja. Eu não sei como você está hoje, eu não sei qual é a sua situação. Mas Deus vai te usar e quer te encher e quer te incendiar da maneira que você está. Uma outra vez eu fui ministrar anos depois, já tinha a Ana. E nós estávamos passando um perrengue. Oh, glória. Não tinha mais carro, não tinha carro, estava bem difícil. Tinha perdido todos os meus sapatos, porque depois que eu tive a Ana, meu pé tinha mudado de tamanho. Tinha perdido as roupas, porque eu tinha ficado um pouquinho, qualquer coisa, maior. E fui chamada para ministrar num lugar, e eu estava com a única bota que eu tinha. Quando eu fui subir no altar, a sola da bota fez... Ficou que nem boca de jacaré, assim, sabe? O Senhor me lembrando. E conforme eu ministrava, quando eu lembrava, eu segurava a bota. Mas eu sou meio, né? Então, quando eu esquecia, a sola aparecia. Mas eu ministrei, fiz o que tinha que fazer, fiz o que o Senhor mandou e fui embora. E o Senhor falou novamente, filha, é aquele coração que eu quero que você tenha. Hoje, eu te dei a possibilidade de escolher um sapato para colocar no pé. Hoje eu te dei a possibilidade de escolher uma roupa. Mas se não houver essa possibilidade, a chama do Espírito Santo precisa ser a mesma. Eu não sei o que você tem passado e você tem dito para Deus assim, eu não consigo, eu não posso. Eu não sei quais são os ais que você tem dito para o Senhor. Algum motivo Ele tem para eu contar esse testemunho. E é para você. Não importa, o Senhor te diz assim, eu vou te tirar dessa situação, mas primeiro, mergulha no meu espírito, mergulha em mim, vem para mim, porque sou eu que vou mudar essa situação em você. É Ele que faz, é Ele que muda. Ele quer te encher. Não se sinta inferior, não se sinta menos que ninguém.
O Senhor, Ele não faz acepção de pessoas. Ele quer você. Ele deseja você. Ele deseja encher você. Ele deseja falar através de você. Ele só está falando, filho, filha, eu só preciso que você dê lugar. Dá lugar para mim. Se abre para mim. Eu não estou olhando sua conta bancária, não. Nem o seu armário. Pode orar, pode pedir para mim, pode me pedir. Mas não é isso que eu estou olhando, não. Eu sei quem você é e a capacidade que você tem em mim. O Senhor quer te levantar e te usar. Mas para isso você precisa entender a importância do zelo pelas coisas espirituais. A importância de estar no Senhor. A importância de mergulhar no Espírito. Amém? Glória a Deus. O homem espiritual, ele sabe, ele tem consciência que o invisível é mais real do que o natural. Nossa visão humana é tão limitada. Tão limitada. Você vê, você olha em volta. Você vê paredes. Você vê o altar, você vê as coisas naturais. Mas quem é espiritual está sentindo aí os anjos andando por aqui, ó. Ó os anjos andando por aqui. Quem é espiritual está sentindo o mover de Deus passando por esse lugar. Quem é espiritual sabe que a cura dele está aqui. Que aqui é o lugar propício para cura, para libertação, para restauração. Que o Espírito Santo de Deus está se movendo aqui. Aleluia! E isso é muito mais natural do que a cadeira que você está sentado. Isso é muito mais real do que o chão, do que essas paredes. A matéria se rende ao Espírito de Deus. Sabe essa cura que você precisa? Você foi feito pelo ser espiritual supremo. Ele muda as moléculas do seu corpo, ele muda as células. Ele pode te curar a hora que ele quiser. Use a sua fé. Creia, mergulhe no Espírito. Se envolva com o que é espiritual. E entendendo que o invisível é mais real do que o natural que nós vemos com os nossos olhos. A nossa visão se expande. É ampliada. Automaticamente. A nossa fé se move diferente. Sabendo que nós não andamos pelo que vemos, mas pelo que cremos. Aleluia! Em nome de Jesus. Você precisa ter essa visão aberta. Você precisa ter esse entendimento. A Terra é só uma bolinha no universo. Entende? Nós estamos dentro de uma bolinha no universo. Mas aonde nós vamos morar e aonde nosso Deus está é enorme. É para onde nós vamos. Nós estamos aqui por enquanto, fechadinhos aqui. Mas o reino espiritual, queridos, não tem limites. Quando nós entendemos isso, a matéria já não impede mais que nós andemos pela fé. Que nós andemos pelo Espírito. Amém? Aleluia. O homem espiritual não é enganado por falsas doutrinas e falsos espíritos. Eu estava pensando, meditando com o Senhor e muito triste por algumas pessoas que eram tão ousadas no Senhor, tão ousadas por Deus, que se perderam e hoje estão em outros lugares servindo a outros espíritos. Nosso ser tem uma necessidade muito grande espiritualmente. E quando nós não entendemos essa necessidade, não nos aprofundamos no Espírito, enquanto estamos aqui tendo essa oportunidade, o inimigo vem querer preencher essa necessidade espiritual nas pessoas. E lá fora, ele consegue enganar muita gente.
muita gente. Porque o espiritual lá fora é mais fácil, é sacrifício. Você faz o sacrifício, você recebe. Você faz o sacrifício, você recebe. E com Deus não, é fé. Ele já fez tudo por você. O sacrifício já foi feito. Já está tudo feito. A sua cura já foi feita. A sua bênção já foi feita. Você só precisa crer. E por que é tão difícil para nós crermos realmente no Senhor? Quando nós nos aprofundamos no Espírito Santo de Deus, nós somos inundados pela certeza de que Ele faz por nós. Amém? Ele é o leão da tribo de Judá, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que se move no nosso meio, é Ele que traz a cura, a redenção, a restauração, a transformação. E mesmo que seus olhos não estejam vendo hoje, pelos olhos espirituais que vão se abrir na sua vista, você vai ver o espiritual se movendo a seu favor. Aleluia. Por último, o homem espiritual sabe que tudo é possível àquele que crê. Aleluia. Marcos 9, 23. Marcos 9, versículo 23. Jesus respondeu: se eu posso, tudo é possível para quem tem fé. Naquele momento, um homem tinha chego com seu filho jovem, surdo e mudo, e que havia nele um espírito maligno que o jogava no fogo. Um espírito maligno que o perturbava. E ele pergunta: se o Senhor puder. E Jesus fala: se eu posso. Eu não sei o que você tem perguntado para o Senhor. Se o Senhor puder fazer. Hoje Jesus te diz: se eu posso. Se você tem fé, tudo é possível àquele que crê. Aleluia. O leão de Judá está neste lugar, amém? O leão de Judá está se movendo neste lugar. O leão de Judá está se levantando neste lugar a seu favor. E ele só precisa que você entenda que o espiritual está aqui. E que você se entregue a esse Espírito Santo de Deus. Que você se abra para Ele. Para que Ele venha fazer sobre a tua vida. Ele só precisa que você creia. Quantos creem nessa noite? Quantos creem nessa noite? Se coloque de pé no seu lugar em nome de Jesus. Nós não andamos por vistas. Nós não andamos pelo que nós vemos. Nós não andamos apenas pelo que nós ouvimos. Nós caminhamos com Ele, nós sabemos a quem nós servimos. Ele é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Ele é aquele que pode todas as coisas e para Ele não há impossíveis. Eu não sei o que tem sido impossível na sua vida e o que você tem achado que não vai acontecer. Eu não sei o que tem te impedido de viver o espiritual de Deus constantemente na sua vida. Mas hoje isso vai ser quebrado aqui, em nome de Jesus. O Senhor não quer pequenas chamas, Ele quer homens e mulheres incendiados pela glória. O leão está neste lugar e você vai ouvir o seu rugido. Nessa noite, visão espiritual será aberta aqui. Visões serão destampadas. Homens e mulheres serão cheios do Espírito de Deus, transbordando da sua glória, de uma tal maneira que aonde você for, você vai sentir que as pessoas vão ser mudadas só por você pisar ali. Em nome de Jesus. Ele é o leão. Ele é o leão. Aleluia. Sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Que hoje é o leão.
busque, busque. A estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Declare: sobre o trono de justiça, eternamente haverá um rei. Ele voltará para governar as nações em amor. Declare: e ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. E ruja o leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Santo, 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 santo. Santo, 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 santo. Aleluia. 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 O leão está rugindo neste lugar. O leão está rugindo neste lugar. Você pode sentir o seu poder. Você pode sentir pode ouvir o seu rugido. Você pode sentir a sua presença. Eu não sei o que tem te impedido de viver o sobrenatural de Deus. Eu sei que Ele quer quebrar todas as barreiras em você. Ele quer derramar o sobrenatural dele sobre a tua vida. Ele quer derramar cura. Ele quer derramar dons. Ele quer que você saia daqui incendiando. Se você sente que tem alguma barreira, que havia alguma barreira te impedindo de viver aquilo que o Senhor quer para você, vem aqui na frente em nome de Jesus. Saia do teu lugar e vem aqui à frente. Se você sente que você precisa que o Espírito Santo de Deus se mova mais e mais em você, que Ele venha trazendo cura, que Ele venha colocando uma unção nova sobre a tua vida, em nome de Jesus, se posicione e venha em nome de Jesus. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável. Ele ama a justiça, odeia iniquidade. O descendente de Davi, receba, receba, receba. Notável, ele ama a justiça, odeia iniquidade. E ruja o leão.
agindo como seres espirituais. Em 1 Coríntios 2,15 diz assim: mas quem é espiritual discerne todas as coisas, e ele mesmo por ninguém é discernido. Pois quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Nós, porém, temos a mente de Cristo. Que nós possamos ir embora hoje com a convicção que nós somos seres espirituais. E que aquele homem natural, ele vai estar aqui. Essas coisas espirituais irão sobressair. E em tudo nós seremos espirituais, amém? Que nós possamos ter uma semana de vitória, que você possa ir embora cheio do Espírito Santo de Deus. Vamos orar para finalizar. Senhor, nós te agradecemos por esta palavra, te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Te agradecemos, meu Deus, porque nós temos a mente do Senhor, que possamos ser moldados pelo Senhor cada dia mais. Que em todas as coisas nós possamos ter o discernimento espiritual, pelo simples acordar, Senhor, mas que nós possamos ver a Tua soberania, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Abre os nossos olhos espirituais, a nossa mente espiritual, e que possamos impactar vidas através do Teu Espírito Santo em nós, em nome de Jesus. Deus, nós te agradecemos por essa oportunidade, amém, glória a Deus.